Vovó que sabe se você pode comer na sala. Olha, tia. Mostra pro pessoal aqui. Fala, oi galera, tudo bom? Oi, galera, tudo bom? A gente tá entrando ao vivo. A gente tá entrando ao vivo. Vamos falar sobre 28 atos em Atos. A gente vai Fala aí, Fernanda. Falar sobre 28 atos em Atos. falar 28 atos em atos. E hoje é o 23º. Hoje é o 23º. Aí, galera, vai, senta o dedo no aviãozinho e chama a galera. Senta o dedo no aviãozinho e chama a galera. Vamos que vamos. Cadê o Marcelo? Vamos que vamos. Chama, cadê o Marcelo? Fala, tio Marcelo. E o Marcelo? Cadê você? Cadê você? Vem aqui nos ver. Vem aqui nos ver. Vamos lá almoçar, vamos? Tchau. Tchau. Opa, não cai não, criança. Tchau, tia. Tchau. Eu senti saudade. Ai. Olha o Marcelo. Não, não, não. Meu amor, coloca isso mais pra... Isso. Olha o Marcelo entrando aí. Você viu aí? Só faltou falar. Cadê você? Estou pra te ver. Tô aqui pra ver Jesus. É não? E aí, 28 atos em Atos. Vamos para o 23º ato. E o 23º ato, ele fala sobre amanhã tem EBF. Né? Não? Sim, sempre tem. Saudade, né? 28 atos em Atos. É, mais ou menos. Uhum. Você pode dizer que dá um trabalho danado, mas é bom demais. Sim, sim, dá um trabalho, mas é muito bom. Com certeza, meu celular tá querendo cair. Ai, glória a Deus, aleluia. O sol começou a chegar. Olha, a roupa entrou. Vamos lá, galerinha. Senta o dedo no aviãozinho. Vamos chamar o pessoal aí. Eu vou chamar algumas pessoas enquanto você... Tô chamando aqui o pessoal também. Só fala como é que finalizou ontem. Ah, ontem foi fantástico. Quer dizer, todo dia é fantástico, né? Mas ontem ele tava lá falando, né, com o povo. E aí ele falou sobre... Falou em aramaico, né, em hebraico. E ele falou com o povo, assim, com uma autoridade a respeito das coisas da palavra, né, sobre ele, de quem ele era, a cidadania dele, né. E ele finaliza ali conversando também com os... Como é que é o nome deles? Ai, Jeová, fugiu o nome. Romanos. E ali ele se posiciona, né, como cidadão romano também, cobra a questão de que eu sou cidadão romano, eu sou, então você não vai me bater não, as coisas não são assim. E aí o pessoal tá, como? Como é que o pessoal tá? Tá aguardando. Oi? Não tô nem aí. É. Sabe nem quem ele é, né? Sabe nem porque ele foi preso. Sabe nada. E aí ele conversa ali, né, com aquele capitão, né, aquele comandante. Oi, Charlene. E ele conversa ali com aquele comandante, né, falando: mulher, como é que tá São Paulo aí? Falando a respeito da questão de... que era pago, né? Ele pagou para ser cidadão romano e Paulo coloca assim bem claro, né? Ele fala assim: não, meu irmão, eu nasci lá. Paguei nada, não. Não, porque eu paguei caro, entendeu, Paulo? Poxa, paguei caro para ser cidadão romano.
E Paulo fala assim: paguei nada não, meu irmão, nasci lá, sou privilegiado. Ficou escuro, né? Ficou. Cortina bonita? Oi? Cortina bonita. Você gostou? Gostei muito. Não é a que você me deu, não. Não dá pra ver. Não é não. A que você me deu tá no outro ambiente, que aqui a gente tem 3 ambientes. Gente chique é outra coisa, né? 3 ambientes e um banheiro. Então, Marcelo, e aí ele chega perante o Sinédrio, né? Ele tá ali perante o Sinédrio, Paulo. Então, uma O que questão aí foi muito mais importante de interessante. ontem, Cláudia? De ontem, o que foi mais importante? Ah, questão de ser servo, né? Porque eu vejo aí Paulo aceitando a missão de Deus para a vida dele, o propósito de Deus para a vida dele. Então, ele foi servo. E eu vejo o Espírito Santo ali derramando do poder sobre a vida de Paulo e ele reflete esse poder. Então você vê os hebreus respeitando ele ali, né? Todo mundo se calando, nossa, ele é cidadão hebreu e tal, olha com quem ele aprendeu, ele sabe sobre as leis. E você vê também o comandante ali se posicionar da mesma forma, né? Ele fala assim. Não, peraí, não posso matar esse homem, não. Não bata nele, não, porque é perigoso, ele é um homem respeitado. Então eu vejo aí, sabe, Marcelo, essa questão, essa situação aí. Oi, Lu! Tá certo. Vamos nessa então, olha só. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, capítulo de hoje, o 23º Atos em Atos. Nós estamos na reta final de Atos. Hoje, mais 5 capítulos, então temos mais 6 dias, não é isso? De Isso. Atos, exatamente. Então, olha só. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse. Eles já sabiam que ele falava grego a essa altura, né? Então, ele fala assim, meus irmãos, tô escuro ou tá legal, Cláudia? É Tá melhor. escuro. Marcelo, você pode ler e lendo. Eu só vou dar um pulo rapidinho aqui para pegar um negócio e volto correndo enquanto você Melhorou lê. melhorou a claridade aí ou tá ruim? Ainda não, tá bem escuro. É. É. Você me dá esses 2 minutinhos, tá? Aí, agora melhorou. Enquanto Tá bom. você lê, é porque a Fernanda levou um item do meu quarto muito importante. Tá bom. Tá bom? Rapidinho. Então, assim, eu vou ler do versículo 1 ao 10 aqui para dizer o seguinte. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse, meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje. A gente está em Atos 23. Tenho vivido até os dias de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhes disse, Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei. Ordena que eu seja agredido? Os que estavam aqui perguntaram a Paulo, você está insultando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo responde, eu não sabia, irmão, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia Cabo preto de carregador. que uma parte do Sinédrio se Pode compunha tirar. dos seus e outra de fariseus, clamou, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. E ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus. E o sinédrio se dividiu, pois os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo nem espírito, ao passo que os fariseus admitem
todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio. E levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirasse-o dali e o levasse para a fortaleza. Que fantástico, olha só. Olha que coisa interessante, Marcelo. Você quer falar primeiro? Não, pode falar. Paulo não mentiu, em primeiro lugar, certo? É. E aí o que que acontece? Ele é também descendente de fariseu, então ele não está mentindo, e por conta disso ele é fariseu. Sim. E Paulo se posiciona falando assim: eu também acredito na ressurreição. Só que Paulo está falando da ressurreição de Cristo, certo? Uhum. Ele não está falando de qualquer ressurreição. Sim. E os fariseus acreditavam na ressurreição, ok? E aí ele se posiciona assim: olha, se um anjo, né, se um profeta, se alguém falou com ele, qual é o mal disso? Eu não tô vendo mal nenhum nisso. Eu também acredito na ressurreição. E aí eles começam a brigar entre si. Tem uns salmos que fala exatamente sobre isso. É o Salmo 94, que fala assim, que o Senhor levanta o povo e eles brigam uns contra os outros, eles discutem uns contra os outros, porque eles não enxergam mais, não veem, né, a pessoa que de Cristo, a pessoa usada pelo Senhor, entendeu? E isso até uma vez aconteceu com meu pai. Ele estava vivendo uma situação, ele foi síndico de um prédio, né? E uma outra pessoa queria ser síndico também desse prédio, e aí ao invés... Oi, Pedrinho, tudo bom? Ao invés dele se levantar para se eleger, fazer tudo certinho, começou a acusar meu pai de roubo, né? E aí meu pai tinha todos os documentos, tudo certo, graças a Deus, planilha, sempre tudo certo com o contador, enfim. E aí minha mãe se colocou no quarto, começou a orar, se posicionar na presença de Deus para resolver logo essa questão, para ficar tudo certo, porque é chato quando isso acontece. E eles, quando eles viram as notas fiscais, tudo certinho, as planilhas, e que estava tudo certo, eles começaram a brigar entre eles, né? A palavra de Deus diz que uma casa que não tá junta, né? Ela não prospera, ela espalha, eles contendem entre eles, né? Fala que o inimigo das nossas almas, ele tem esse hábito também de contender um contra o outro, né? Brigar um contra o outro, o que faz com que eles não prosperem, que eles não cresçam, né? Então ali eles começaram a discutir um contra o outro. Por quê? Porque Paulo era conhecedor da palavra, conhecedor de teologia, conhecedor da lei, e ele se posicionou: olha, eu também acredito em ressurreição, vocês também acreditam, estão me julgando por isso, e aí? E aí o Exatamente, povo não gostou. exatamente isso. Aí teve essa contradição de opiniões aí, eles ficaram brigando, e aí o responsável falou: faz o seguinte, tá uma confusão intensa aí, manda guardar Porque eles iam acabar matando Paulo ali, né? E aí do 11 a 24 justamente vai acontecer essa conspiração. Eu vou ler aqui. Uhum. Agora aparece a Paulo. Tem algumas coisas que me chamam a atenção. Ah, sim. Essa parte é fantástica. Na verdade, assim,
Tem uma parte que, antes de chegar lá, tem uma parte que me chama a atenção. Que ele fala assim, são duas coisas que ele me chama a atenção aí, ainda do 1 ao 10, que eu já ia esquecer de falar, que está aqui nas minhas anotações. O primeiro Uhum. é que ele chama o sacerdote, o sumo sacerdote, de parede. Ah, é verdade. Também esqueci. Ele fala assim, enfim, ele fala assim, que você será Amaldiçoado. amaldiçoado porque você está fazendo isso, sua parede branqueada. Parede branqueada é que ela é bonita por fora e por dentro é hipócrita, né? Tá chamando de hipócrita, Uhum. chamando de, de, de hipocrisia, tá dizendo na cara do sumo sacerdote que ele é um hipócrita. E a E segunda, ele tá ali, o que que acontece? Ele tá ali sendo julgado porque ele não pode apanhar, ele não pode ser preso sem ser julgado, sem ser passar por juízo, e o sacerdote manda que batam na boca dele. Então, assim, ele descumpre a lei. Por isso que Paulo chama ele de hipócrita. Você é hipócrita. você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido. Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. E aí eu estava estudando ontem, Cláudio, tem aquele pastor lá, aquele Marcos, não sei como é que é o nome dele, que ele me chamou a atenção uma coisa que é interessante, que ele fala Botelho, né? que na verdade nessa época só existia um sumo sacerdote. E se não tivessem decapitado João Batista, quem seria o sumo Seria ele. sacerdote? Seria ele. Mas por uma questão política tinham dois sumos sacerdotes nessa época e que não era para ser isso, era para ser um só. Então ele E não na época de Cristo também tinha esses dois sumos sacerdotes e Jesus passa pela mesma exatamente. situação. Ele tá ali sendo julgado por uma pessoa que não é o sumo sacerdote e Jesus, claro, sendo irônico, porque assim, Jesus sabia de todas as coisas e ele se posiciona, né, falando assim, mãe, não sabia que você é o sumo sacerdote. E Paulo age da mesma forma que Jesus, né? Eu acredito também de uma forma como Paulo Botelho acredita, eu também acredito que foi uma forma irônica de dizer, você está assumindo um cargo que não é seu. Ele está dizendo, se vocês, porque assim, na verdade a palavra diz que se você quem coloca o governante lá somos nós, né? Porque até a partir do momento que o povo de Israel pediu para Deus que elegesse um rei para administrar eles, apesar de que a sucessão do sumo sacerdote não foi assim, mas toda a autoridade é constituída por Deus. Mas quando se é de direito, e ali não era de direito, ali era questão política que ele fosse um sumo sacerdote. E aí o Paulo fala isso, se você reconhece ele, ele está dizendo justamente isso. Se você reconhece ele como um sumo sacerdote, beleza, ele é um sumo sacerdote. Eu não vou falar contra o sumo sacerdote, Porque você vê lá em Reis, se você volta em Reis, assim, uma das coisas que Deus ficou irado, muito irado com Jeroboão, é porque assim, Salomão pecou contra Deus. Eu estava falando isso hoje de manhã. Salomão pecou contra Deus e ele adorou outros deuses, inclusive na sua velhice, né? E aí você pega Jeroboão, que assumiu esse cargo exatamente porque Deus promete que, olha, não vou tirar Davi por completo, a descendência de Davi por completo, por amor a Davi, porque Salomão não, mas Davi fez, né, tudo conforme o meu coração. O único erro dele foi matar a mulher de Jetseba, não, de Betseba. Betseba. E aí ele, claro, outros pecados ele cometeu, mas eu tô dizendo que a única desobediência direta dele a Deus foi essa, mas ele serviu a Deus em todo o tempo, e aí Deus sempre tá falando lá em Reis assim, olha, porque eu prometi a Davi, eu vou agir dessa forma. E aí ele coloca a descendência de Salomão para reinar só em Judá e coloca Jeroboão. E Jeroboão faz o quê? Ele faz pior do que Salomão. Ele, além de adorar outros deuses, ele ergue sacerdotes que não são da tribo de Levi. Isso fica bem claro em Reis. E ainda ele queima incenso dentro do templo
para deuses estranhos, né? Ele faz pior. E aí Deus fica muito indignado, diz, vou matar todo homem que vier da tua descendência. Não vai existir um homem da sua descendência, não vai existir, acabou. Né? Deus fica muito indignado com ele. Então aí você vê que assim, então não era uma coisa assim, se eles seguem a lei, se a lei é correta, então por que que o sacerdote, porque o sumo sacerdote são dois e não um, e por que que não é da tribo de Levi, entendeu? Que lei é essa que só serve para julgar Paulo? Que só serve para julgar os profetas, os apóstolos? Eu acho que é isso que ele está dizendo também. É isso aí, Bárbara. Bate certo. Exatamente. Vamos para o 11, então. Sim. Tá de tempo. E essa parte do 11 em diante é que eu acho maravilhosa. Tem 20 minutos. O Senhor aparece para Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: não é mandou um anjo, olha só, não é mandou um anjo, eu vou furar você. Não é mandou um anjo, teve uma foto, não é mandou o Espírito Santo, não é Jesus Cristo. O Senhor se colocou ao lado de Paulo. E ele disse assim: Cara, que fantástico. coragem. Você imagina ele batendo aí no ombro de Paulo, sabe? Sentado do lado de Paulo, assim, bater no ombro de Paulo e falar: meu filho. Eu vejo assim, um pai, sabe? Assim, do ladinho de Paulo, falando: meu filho, para de dar desculpa. Tudo bem, você é cidadão romano, você é cidadão judeu, você é um homem letrado, mas a minha obra é muito diferente. Meu filho, tenha coragem. Você sabe para o que eu te chamei. Eu te chamei para muito mais do que isso. Sou eu que cuido da sua vida. Sou eu que vou à frente de você. Sou eu que transformo, que transbordo, que libero. Sou eu que estou contigo, oh meu filho. Eu vejo Deus assim, filhinho. Sabe aquela história que eu te falei? Colocar no colo, fazer carinho na cabeça, sabe? Dar beijo. Eu vejo Deus dando beijo, o ósculo santo ali em Paulo. Eu sei Aí que ele, você está com medo, aí ele diz mas assim: eu tô coragem. aqui. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, eu preciso de você também em Roma. É para isso que eu estou te chamando desde o início. Eu acho que Deus falou para ele assim: desde o início eu te chamei para isso. O seu propósito, que é maior do que o objetivo, é ser muito grande em Roma. E aí, Paulo, ele consegue entender toda a jornada até esse momento, porque o Espírito estava chamando ele para ir até Jerusalém. Não é porque ele queria acabar, que finalizasse a vida de Paulo em Jerusalém. Ele tinha um propósito de transferir ele para Roma. Ele precisava que, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, eu preciso de você também em Roma. E aí eu disse que ia até o 30. Foi isso? Não. Até o 24. Mas eu quero... Eu acho que de todos esse é o versículo mais forte, né, Marcelo? É o 11. É o mais importante, eu acho. O livro de Atos, ele sempre me deixa assim. Sempre. Desde a primeira vez que eu li ele junto com o Espírito Santo, desde a morte de Estevão, eu sempre leio o livro de Atos assim. Eu fico me imaginando, lá, sabe, Cláudio? Eu fico imaginando eu lá no lugar de Paulo, fazendo o que ele fazia, da forma que ele fazia. E eu fico imaginando o cenário, me passa o cenário na cabeça, ele quietinho, acuado, no cantinho da prisão ali, e de repente vem um pensamento na cabeça dele, assim, tipo,
agora acabou. Agora é o fim. E aí, de repente, ele ouve alguma coisa e quando ele olha para o lado, é Deus sentando do lado dele. Você imagina que coisa mais extraordinária isso. E aí Deus senta do lado dele e não mandou um anjo, ele não mandou o Espírito Santo dizer. Ele não fez que Paulo sentisse em seu coração essas palavras. Ele fala para Paulo. Não se preocupe, tenha coragem. Porque como você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, eu vou te mandar para Roma para você fazer a mesma coisa. Cara, não tem coisa igual, velho. Não tem coisa igual. Não tem. Não tem. Tô do seu lado. Eu cuido de você. Sou eu que te abraço, sou eu que te guio, sou eu que te direciono. Não tem coisa igual. O diabo vê isso acontecendo, aí ele faz assim, ó. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Era mais de 40 os que envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes, os anciãos, e disseram: juramos sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Vou falar uma coisa. Morreram de fome. Quando Deus se levanta, senta do seu lado e diz: filho, não se preocupe, tenha coragem, te enche de ânimo, de motivação. O inferno se treme do outro lado, mas ao mesmo tempo se levanta em multidão para matar você. Mas o que a gente precisa entender é que ele já caiu. Que mesmo morreram de fome. Deve estar escrito em algum lugar da Bíblia. Morreram de fome. Não? Como quando, Cláudia, a rainha falou para Elias: você vai morrer em 24 horas. E Elias não morreu nem em 24 horas, nem em 24 dias, nem em 24 anos, nem em 24... Tá vivo. Deus falou assim: quem manda na bagaça sou eu. E quem é você para achar que vai tirar a vida de um servo meu? Manda o Uber para ele. Manda aquele Uberzão de fogo para buscar Elias, porque eu quero ele aqui do meu lado. Ainda olha assim e fala assim: Elias, tá pago, só precisa jogar a capa. Porque Eliseu tá lá embaixo esperando. Exatamente. O Uber tá pago, mas manda a capa que Eliseu tá esperando. Fernando tá falando, falaram assim: vamos comer, porque esse aí só vai morrer quando Deus dele mandar. É, exatamente. Perfeito. Perfeito. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mande um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sobre o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Olha só a conspiração doida, velho. Olha só a conspiração doida. Ele falou assim: é lindo mesmo, Barbie. Vamos fazer o seguinte: a gente vai se juntar, vai falar que a gente vai fazer a gente vai fazer Olá, Dani. propósito para tirar a vida dele. E aí a gente vai dizer assim, porque os romanos, eles não poderiam ser mortos se não tivessem um julgamento minucioso a respeito dele. E é isso que eles iam pedir: traga ele aqui para a gente fazer o julgamento. E no caminho eles iam matar Paulo. Exatamente. Eles iam matar Paulo. Mas aí o sobrinho de Paulo, né? O sobrinho de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e avisou a Paulo. E aí o que Paulo faz? Então este chamando um centurião, disse: leva o rapaz ao comandante porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Quer dizer, Paulo é bem sábio, né? Ele não fala assim, que ele vai falar isso. Não, ele tem alguma coisa para falar. De repente era assumir a culpa, não sei, né? E tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença o rapaz, pois tem algo para te dizer. E tomou-o pela mão, o comandante, e pondo-se à parte, perguntou:
que tens a me comunicar? E respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresente Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer. Ó, sobre anátema. Lembra o que é anátema? Não, me diga aí o que é. Anátema é como se fosse uma maldição, né? Quando o povo ia até, ele guerreava, sempre que eles guerreavam, eles podiam pegar da outra tribo que perdeu os despojos. Mas o que que acontece? Quando Deus falava desse não pegue despojos, eles não podiam pegar porque seriam como anátemas, como maldições para a vida deles, entendeu? Como coisas ruins. Então, o que que acontece? Esses estão prometidos de se amaldiçoarem, de serem amaldiçoados, caso eles não consigam matar Paulo. Então, não vão comer, não vão beber, então, até que matem. Agora estão prontos e esperando a sua promessa. Então, o comandante despediu do rapaz e, recomendando-lhe que ninguém dissesse ter-lhe trazido esta informação, chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão deste a hora terceira da noite 200 soldados, 70 cavalarias, 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Olha só, Marcelo, que fantástico. Pode falar. Quando Deus protege o seu ungido para um objetivo, o objetivo era que Paulo chegasse em Roma. Ele faz com que romanos protejam você. 470 soldados romanos para proteger você. Ou seja, o inimigo foi levantado para proteger você, para você alcançar o terreno do inimigo. Sabe que se lembra da guerra de Troia e a Grécia? Eles foram um cavalo, né? O presente de grego. Exatamente. É como se, por exemplo, não, vamos lá. Vocês assistiram 300 de Esparta, e aí você pensa o seguinte: 300 de Esparta eram os espartanos contra aquele exército de Xerxes. E tinha muita gente naquela encruzilhada e eles não conseguiam vencer. É como se eles pegassem os 470 soldados de Xerxes para proteger os 300 de Esparta para alcançar o objetivo que era matar o rei de Esparta. Olha que doido de Xerxes. Olha só. Ou seja, dos 470 soldados inimigos protegendo o inimigo para conseguir alcançar o objetivo do inimigo. Que doido isso. Lembrando que, assim, diferente do cavalo de Troia que ia levar uma coisa ruim, né? Ele estava levando a salvação, né? A libertação do povo. E assim, cara, e o medo, né? Era uma carga preciosa. Nós somos preciosos perante o Senhor. Exatamente. Nós somos preciosos, pedras preciosas perante o Senhor. Então, eles se reuniram para levar uma carga preciosa, para proteger uma carga preciosa, né? E então, assim, eu vejo isso, eu vejo muito lindo, eu vejo um Deus tão cuidadoso, tão amoroso ali com Paulo, falando assim: Paulo, vem comigo, eu vou olha, vou pôr romano para te proteger. Tá pensando o quê? Vem comigo, Paulo, fica tranquilo. E além de tudo, ainda tinha uma carta. Dizer assim: ei, Paulo, se liga, tá comigo, tá com Deus, velho. Fica tranquilo. Não é? Quer mais? Você quer mais, Paulo? Tá comigo, tá com Deus. E ele
ele vai ainda com uma carta explicando toda a situação, que ele é romano, né? Então, assim, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde, né? Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Que mentiroso! Não livrou porque sabia que ele era romano, mas tudo bem. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam. Filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou até mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que há contra ele. Saúde! Parecia até que tinha espirrado, né? Saúde! Oi, Grazi! Passe bem. Na minha versão, É. passe bem. Então, Certo. assim, primeiro ele mente, né? Ele fala assim, olha, eu salvei ele, porque ele é cidadão romano, né? Nem sabia quem era Paulo, mentiroso, mas tudo bem. E aí o E 31. Ou você quer falar mais alguma coisa? Se quiser, pode mandar bala. não, eu continuo vendo assim Deus protegendo Paulo, sabe? De todas as formas. Eu não vejo, olha o que que o comandante fala. Eu não vejo nele motivo nenhum para ser morto nem preso. Ele é inocente. Exatamente. E aí ele fala assim, ó. Então os soldados, conforme lhe foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatride. Antípatride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando eles chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegar os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Então, eu vejo aí o seguinte, que eu só vou ouvir você, porque verdadeiramente a gente tem uma tendência de pesar para aquele que a gente ouve primeiro, sabe, Cláudia? Nós seres humanos tem isso como o julgamento e o julgamento até hoje o julgamento, a forma de ser juiz e tudo mais são vindo de Roma. Isso é vindo de Roma, ou seja, o que a gente herdou do Império Romano, esse formato de julgamento das pessoas e tudo mais, dizia justamente isso, dizia que eu tenho uma tendência, eu tenho uma tendência de pender positivamente para quem eu ouço primeiro. Então ele ouve de onde que Paulo é e diz: eu vou ouvir você quando seus acusadores chegarem aqui. E aí manda prender. Quando que os acusadores vão chegar? Provavelmente amanhã. Provavelmente amanhã. Assim, ó, se os soldados de Esparta estiverem na presença do Senhor Jesus Cristo, ia acontecer uma loucura, pois os caras eram estrategistas e top e perderam. Imagina se tivesse com o Senhor. Na verdade, eles não ganharam. 300 de Gideão, né? Os 300 de Gideão, é verdade. Os 300 de Gideão, exatamente. Não precisava nem lutar. Era só fazer toca a trombeta. Só era isso. E aí eles brigaram entre eles mesmo, com medo do barulho, e mataram uns aos outros e foram embora. E Gideão ganhou.
Mas essa É isso briga mesmo. eles não perderam, não. Na verdade, foi o início da vitória. Né? Ali foi o início da vitória. Mas sim, eles Né, não foi isso teriam que ele perdido. falou. Foi isso que ele falou. Eles não perderam. Imagina se tivesse com Deus, né? Sim, sim. Então eu acho que é isso, Cláudia, de hoje. Eu acho que é isso. Eu acho que... O ato do Espírito é estar sempre ao seu lado, né? Uhum. E o ato do homem é Ficou sem ato do homem aí? tenha coragem. Tenha coragem. Massa, tenha coragem. Não é facinho não, viu, velho? Né não? Não é não. Não é fácil. Não é sempre alegria, não é sempre sorrisos, né? Eu estava falando hoje de manhã, a palavra do Senhor fala, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, né? Mas não é fácil, não é fácil estar sempre com um sorriso no rosto e, eu vou lá ser preso, vou apanhar, vou, Olha né? lá. Ai, que maravilha, vou passar por tudo isso. Não, não é fácil, não é fácil. É, eu ia falar sobre isso quando você estava falando com eu esqueci o nome da psicóloga ontem. É, eu ia falar sobre isso, assim, que Jesus não, com certeza ele não queria ser morto, apanhar, ser açoitado, sabe? Passar por todas essas coisas, ele não queria. Mas ele queria cumprir o propósito. E qual era o propósito? A minha salvação, sua salvação. E ele foi até o fim, entendeu? Então, fácil não é fácil, mas é para cumprir o propósito. E se é para cumprir o propósito, tamo junto, vamos nessa. Põe a caneta, né, Marcela? É isso aí. Põe a caneta. Simbora. Vai, Eu Cláudia. coloco a caneta ao pé de galinha, ó. Ó o pé de galinha. Não bota o pezinho de galinha. Beijo. Orar, 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 orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai da eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus de Israel, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado porque o Senhor se coloca ao nosso lado e diz: coragem, coragem, eu estou contigo. Coragem, coragem porque eu te amo. Coragem porque eu já venci por você. Porque eu vou à sua frente, porque eu luto as batalhas. Me serve, me busca e tenha coragem. Fala da minha palavra, anuncia o meu nome. Tenha coragem. Ele nos coloca em seus braços. Obrigada porque o Senhor nos coloca em seus braços. Obrigada porque o Senhor nos conduz. Obrigada porque o Senhor nos perdoa, nos lava, nos limpa, nos dá da tua alegria e transborda em nós. Transborda cada dia mais e mais do teu Espírito Santo, para que sejamos, Senhor, vasos usados por ti. Oh Deus, que não venha de nós, mas do teu Santo Espírito. E que abra os corações para aprender, para ouvir. Nos ensina, Senhor. Nos ensina para que possamos, Senhor, cada dia mais e mais ter amadurecimento espiritual. Oh Deus, continua conosco nesse dia. Só hoje, Deus, só hoje, continua conosco até a eternidade. E trabalha na nossa vida. Entra aqui, ó, no meu coração, limpa a minha casa. Transborda do teu amor na vida de cada um que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Coragem, coragem, coragem. Vai. Coragem, minha alma. Ser forte coração. Ele não tarda. Ele não tarda.
nele esperarei e triunfarei. Ele não falha, ele não falha. Conhece cada estrela e a chama pelo nome. E a chama pelo nome. Sustenta as suas promessas para mim. Levantarei, pois você venceu. Coragem, minha alma. Beijo, até amanhã. Até amanhã, 12:05, direto do trono. 28 atos em Atos. Amanhã o 24º. Beijo.